Então é com muita alegria que eu quero convidar o meu irmão, meu amigo José Antônio, pastor da IPI, mas já tem um ministério abençoado, já morou nos Estados Unidos, já tem ovelha para tudo que é lado nesse mundo. E é um grande prazer ter você aqui, Zé, do fundo do coração. Que Deus te abençoe nessa noite. Obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida e o coração de todos vocês aqui. É um privilégio poder estar aqui, rever amigos, queridos irmãos e irmãs, que fazia tempo que a gente não se via. E eu me sinto em casa aqui, eu sinto aqui a presença de Deus, o Espírito Santo. Ali eu já chorei, já conversei com Deus, já fui abençoado. E o desejo do meu coração é que essa palavra possa falar ao coração de cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, na epístola ou na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. A carta de Paulo aos Gálatas fica no Novo Testamento. Você passa os evangelhos, passa o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, aí vem Romanos, e depois, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1 ou versículo 1. O nosso tema nessa noite é Nascidos para a Liberdade. Vamos dizer juntos? Nascidos para a Liberdade. Mais uma vez, nascidos para a liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Então vamos ao texto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Mais uma vez. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Senhor Jesus, que nessa noite, mediante a leitura e a exposição da Tua palavra, o Espírito Santo de Deus possa nos aproximar ainda mais de Ti e possa formar em nós o Teu caráter e nos libertar da religiosidade, nos libertar de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede de correr a carreira e ter os nossos olhos firmemente fixados em Ti. Abençoe o coração e a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. E que o Senhor venha de fato tornar a nossa mente lúcida, torna as nossas mentes e corações cativos nessa noite. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês nessa noite é que o que eu vou compartilhar com vocês, meus queridos irmãos e irmãs, é aquilo que Deus tem incomodado o meu próprio coração. Esse é um tema que tem sido recorrente à minha vida. Tenho pedido a Deus que me ajude para que eu possa entender cada vez mais isso e buscar essa liberdade em Cristo Jesus e sendo liberto a cada dia de um espírito de religiosidade que parece um colesterol nas paredes da minha veia do coração, porque o colesterol é aquilo que você não percebe para descobrir onde está essa desgraça. Tem que ter uma sonda, tem que ter um exame. Se não houver isso, a gente não sabe que tem. A gente não se percebe, ninguém se enxerga. Não é capaz de dizer, olha, o fulano ali está cheio de colesterol. Isso não é possível. A não ser que se faça um exame, a não ser que faça uma viagem para dentro. Então eu quero ser muito honesto com vocês. Eu sou um pastor, eu sou uma pessoa simples, falo de forma simples, e comigo tem que ser simples, senão também não entendo. Então eu tenho buscado isso no Senhor, essa volta ao Evangelho simples. E o que eu tenho descoberto é que quanto mais simples, mais livres nós somos. Quanto mais nós voltamos à origem, quanto mais nós voltamos à fonte, mais libertos nós somos. E como a pastora Kelly orou aqui, não sei se você prestou atenção, eu prestei. E ela disse, nos liberte de nós mesmos. E é verdade. Nós temos que nos salvar de nós mesmos. Que talvez seja um dos piores diabos que existe, não é esse que está por aí.
mas é o que está aqui dentro. Então, é nesse sentido, nessa perspectiva, que eu quero conversar com vocês. Ainda mais porque tudo que um homem tem a falar, especialmente de si mesmo, não vai te ajudar em nada. E o que eu quero aqui é explanar a palavra de Deus. Eu quero tentar ser fiel ao texto. Quero que você me acompanhe, mantenha a sua Bíblia aberta, nesse mesmo texto aí, e nós vamos conversando. Para mim falar desse texto nessa noite, eu preciso, no entanto, voltar um pouquinho, desde o capítulo 1, e falar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo para a gente poder entender a mensagem dessa noite. Eu quero começar dizendo que tudo relacionado ao Evangelho é liberdade. Amém? Você concorda com isso ou não? É um chamado à escravidão ou um chamado à liberdade? É um chamado à liberdade, não à libertinagem, que é uma coisa completamente diferente. Mas a liberdade. A missão inteira do Senhor Jesus era uma operação de libertação. Paulo diz em Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é um milagre, isso é uma coisa maravilhosa. Esse transporte, essa libertação, essa intervenção celestial. Ele veio para libertar os cativos. Eu e você éramos cativos do mundo, de Satanás e de nós mesmos. E agora estou citando Paulo, Efésios capítulo 2. Todos nós fomos reféns, escravos do mundo, de Satanás e de nós mesmos. Que aqui Paulo chama de carne, da natureza humana, de nós mesmos. Mas Cristo nos libertou de tudo isso. O Senhor Jesus veio para quebrar essas algemas de uma forma definitiva. Então, por que a necessidade dessa afirmação paulina? Por que é que Paulo fala com tanta segurança? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por que Paulo faz essa exortação? Sim, porque é uma exortação. E para isso, sim, a gente precisa dar um voo rápido na carta de Paulo aos Gálatas. Corria o ano de 48, 49, 50, mais ou menos por volta disso. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Gálatas. A carta dele aos Gálatas é o primeiro texto do Novo Testamento. O primeiro texto a ser escrito no Novo Testamento foi a epístola aos Gálatas. Muitos autores falam que é Tessalonicenses e outros, a maioria, diz que é Gálatas. Muito bem. Por que Paulo escreveu Gálatas? Ele foi o plantador das igrejas na Galácia. E logo que ele plantou, obviamente não ficou lá o tempo todo, voltou para a sua base de missão, que é Antioquia. E estando em Antioquia, ele recebe a informação de que há um grupo de pessoas, interessante, que essa coisa de praga, essa coisa de peste, sempre começa com um grupinho pequeno. Sempre começa com um grupinho pequeno. E foi o que aconteceu aqui. Um grupinho pequeno, alguns, diz o texto, alguns irmãos, alguns falsos irmãos, judaizantes, arraigados ao legalismo, gente que dizia assim, Jesus é muito bom, que bom, nós temos a salvação em Cristo, só que nós não podemos esquecer de Moisés, nós temos que guardar tudo que Moisés deixou, inclusive a circuncisão, que foi um ponto de facção, essa coisa da circuncisão, mas não era só isso não. Havia muitas outras coisas, muitos outros elementos enrustidos, de forma tal, que isso se tornou uma doutrina diabólica, satânica. E então essa mensagem chegou aos irmãos em Gálatas dizendo assim, tudo que Cristo fez foi muito bom e importante, mas não é o suficiente para serem justificados diante de Deus. Porque para serem justificados diante de Deus, vocês precisam obedecer à lei de Moisés. E aí a coisa começa a pegar. Esses falsos mestres, eles exigiam que os cristãos da Galácia cumprissem os ritos da lei para justificação. Se não, veja comigo agora o capítulo 1, versículos 6 e 7. É assim que a gente vai, nós vamos conversando com o texto, tá bom? Versículos 6 e 7. Eu admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Todo mundo viu aí?
Esse outro está falando de gênero. É como se fosse, a palavra é hétero, outro, heterossexual, outro sexo. São coisas diferentes, heterogêneos. A diferença de gênios é uma coisa completamente diferente da outra. São substâncias diferentes, essência diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na minha terra, em Floripa, a galera fala assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na Manezada fala desse jeito. Versículo 7, que na realidade, olha só, não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Então isso é para tornar claro a razão pela qual ele escreve essa carta. Querendo escravizar o povo, diz o capítulo 2, versículo 4. Veja comigo, por favor, Paulo dizendo aqui, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se, e é assim mesmo. Essa galera nunca entra pela porta da frente, é sempre pelos fundos. Infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Gente, eu não estou nervoso nem com raiva, só empolgado. Porque isso aqui me fascina, isso me deixa louco. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Amém? Amém? Promete que não vou sair correndo daqui? Então tá bom. Isso é impressionante. Paulo está aqui pontuando a razão pelo qual ele tem que escrever esse texto. Ele tem que dizer isso para eles. E é tão interessante a coisa, é tão sutil esse negócio, que até Pedro tinha sido influenciado por essa moçada. Se não, veja comigo no capítulo 2, versículo 11. Vejam só isso aqui, coisa interessante. Observem, por favor. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Galera, só um pouquinho, dá um time aqui. Enfrentar Pedro no face to face? Você está de brincadeira? Pedro era considerado a coluna do colégio apostólico. Provavelmente o apóstolo mais velho, com certeza o mais respeitado, absolutamente. Um homem respeitado, sério. Era aquele cara que sempre tomava iniciativa, eu e você conhecemos a história dele. Esse era o cara. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele era o cara, ele era o centro. Tudo acontecia com Pedro junto. Ele estava junto. Foi esse cara, no capítulo 10 de Atos, que teve uma revelação celestial, um lençol cai do céu, uma visão, uma coisa incrível, cheio de animais, completamente fora da dieta judaica, que, aliás, eram todos animais imundos, do ponto de vista da perspectiva da religiosidade judaica. E Pedro, aquele judeu sério, legítimo, foi preciso uma revelação especial para dizer para ele, mata e come, que dali para frente, chega um outro anjo e fala na vida de uma outra pessoa, longe dali, agora um gentio, chamado Cornélio, e esse Cornélio recebe essa revelação, manda chamar Pedro, dá um endereço, vai lá no litoral, é lá, manda buscá-lo. Incrível que quando chegam os mensageiros de Cornélio, Pedro está acabando de ter a visão, e já entendeu tudo, não faz perguntas, segue. Vai à casa de Cornélio, vamos correr com essa história. Vai à casa de Cornélio, chega lá e encontra Cornélio com uma multidão. Tinha gente faminta, querendo ouvir a respeito da palavra. Pedro pregou a palavra, interessante, está lá no texto. Uma coisa linda, que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo inundou aquele lugar. O Espírito Santo de Deus é livre. Ele é como o vento, ele sopra onde quer, do jeito que quer. Pedrão falando no seu estilo, aquele jeito petrino dele. E o Espírito Santo invadiu aquele lugar e tomou todo mundo de modo, de forma tão impactante, que os companheiros de viagem de Pedro olham para ele e falam, que é isso aqui, brother? Está acontecendo com os caras o mesmo que acontece conosco lá em Jerusalém. Admirados, porque como é que pode, gentil, essa raça, essa sub-raça, receber a mesma unção que nós recebemos em Jerusalém, o top the world, o topo do mundo. Como é que pode isso? E aí Pedro ali já aprendeu uma lição maravilhosa, que com o Espírito Santo não se brinca, não tem barreiras.
O Espírito Santo de Deus age onde quer, do jeito que quer e da forma que quer. Amém? Paulo chega e relata isso. Enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Paulo não era brincadeira, versículo 12. E ele mostra o motivo, a razão. Pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, quem era Tiago? Tiago era aquele apóstolo que era o pastor da igreja em Jerusalém. Tinha 3 discípulos próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Esse Tiago, pastor em Jerusalém, tinha uma turma que o acompanhava, que era muito chegado, gente apaixonada por esse legalismo. E essa turma encontrou, então, chegou lá, encontrou Pedro comendo ali com os gentios, e Pedro estava lá. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, observa comigo, por favor, o versículo 12, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Sabe o que isso nos ensina? Temendo os que eram da circuncisão. É que o aprisionamento pelo medo é uma arma poderosa da religiosidade. O religioso vai usar o medo para te prender. Pense bem, se não foi assim alguma vez. Isso aconteceu pelo menos uma vez na vida de algum de nós aqui. Alguém usou o medo para me aprisionar, para me tornar refém. Pode ser também usada a culpa, que é uma outra arma predileta. A culpa, joga culpa nas pessoas. Mas tem uma outra que é tão mais sutil e, na minha opinião, a mais devastadora, a mais letal, que é a ganância, que é o que nós estamos vendo hoje aí fora. Entendeu? As pessoas sendo aprisionadas pela ganância, a religiosidade arrebentando, destruindo com as pessoas. Por essa razão, ao meu ver, é apenas uma opinião pessoal minha, que esta carta é uma das mais relevantes para o dia de hoje. O melhor lugar para se pregar o evangelho de Jesus hoje é na igreja evangélica. É no meio da igreja evangélica. Paulo esclarece que Cristo veio para nos libertar do peso da lei. E aí nós chegamos no principal versículo da carta de Paulo aos Gálatas, a espinha dorsal, que é exatamente o versículo 16, que eu quero que vocês me acompanhem, por favor. Sabemos que ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém jamais será justificado. Amém? Argumento paulino, claro, explicando claramente. Ele explica que a lei não anula a graça feita a Abraão, ou a promessa da graça feita a Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, disse: em ti serão abençoadas todas as nações. E esse homem, porque ele creu nessa promessa, ele foi justificado diante de Deus. E é tremendo isso, porque Abraão sai sem GPS, sem orientação nenhuma, sem Google Maps, e Deus o manda e diz: eu vou mostrar para você a terra. E esse cara é um louco, que ele acredita nisso. E fez disso a sua vida. E por causa disso, Deus o honrou. Porque Deus honra a fé. E a fé honra a Deus. Sempre é assim. Sempre é assim. Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Recebeu a promessa pela fé 430 anos antes de Moisés entregar a lei. É o que diz aqui Paulo, em Gálatas, agora capítulo 3. Ele vai falar sobre isso, versículo 17, está aqui. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Isso não é possível. Isso não é possível. Jamais a lei poderia invalidar a promessa. Não obstante a tudo isso, interessante é que quem escreve o Pentateuco, quem que é? Moisés. Ora, se fosse para criar um problema, uma confusão,
a pena estava na mão dele. Ele poderia simplesmente desvirtuar tudo. Mas, obviamente, que Moisés, um homem sério, um homem de Deus, escreve a coisa como de fato é. E de uma maneira simples, colocando cada coisa no seu ponto certo. Abraão recebeu a promessa da justificação pela fé, e ele foi justificado por fé. Esse homem não conheceu Moisés, entendam isso. Ele nunca ouviu falar de lei, entendam isso. Nunca ouviu falar de 10 mandamentos, entendam isso. Esse homem só creu em Deus do jeito que creu, do jeito que veio, ele creu. E por isso Deus o honrou. Moisés, no entanto, vem com a lei, porque a lei já é um acréscimo. A lei já veio depois, posteriormente, já para servir exatamente de cadeia, no sentido de nos prender, para nos preservar nessa caminhada, nessa viagem, e nos levar aos braços do Senhor Jesus, que é o tal do aio, que é uma palavra que tinha na minha Bíblia, na Bíblia da minha mãe, que toda vez que eu olhava, eu falei, aio? O que é aio? Eu achava que era um erro. Eu achava que era alho que estava escrito ali, mas não tem nada a ver. O ai, que é o tutor, que vem da palavrinha grega paidagogos, que daí vem pedagogo, o tutor, aquele que pega pela mão. Crianças de 6 a 16 anos eram levadas com seus tutores da casa à escola e da escola para casa. Normalmente os escravos de maior confiança cuidavam disso. As crianças iam, obedeciam, faziam o trajeto sempre. Esse era o papel do tutor, levando até a casa, levando até a escola. Segurança, leva e traz com segurança. Com segurança. Quando essa criança crescia, a partir dos 16 anos, preste bem atenção, que é isso que Paulo está dizendo. Quando essa criança crescia, tinha conhecimento, tinha sabedoria, já entendeu, já sabia, é aqui a minha casa, ali é a escola, eu vou e volto, o caminho é esse, não tem atalho, não tem curva, não tem nada, é isso aqui. Não precisa mais de tutor. Preste atenção. Nós precisamos da lei. A lei é um tutor. Quem vive na graça não despreza a lei. Esse negócio que tem uma moçada por aí que diz que o Antigo Testamento já era, você está por fora, você não entendeu. A lei é importante sim, sempre será, para nos mostrar. No entanto, vem Jesus, o único que cumpriu a lei inteira de cabo a rabo, de ponta a ponta. O único que cumpriu a lei toda, chega e diz, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, que desejar a mulher do outro, esse já está pecando. Sabe o que Jesus faz? Ele tira da letra e coloca na vida. Ele amplia a lei. Ele não apenas valoriza a lei, mas ele diz, não é só isso, não precisa dar ato consumado de camas e motéis, e nada disso. Olhou para a mulher que não é tua, desejou, isso já é uma transgressão. Isso já é uma violação. Sabe o que quer dizer isso? Que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, o negócio tem que estar no coração, que se não tiver no coração não é verdade para ninguém. Que está cheio de gente legalista, adora isso. Ele adora a lei, mas sempre para o outro, não para ele. A lei só vale para o outro, para ele não. Para ele não. Ele acha que ele está isento da lei. Ele se coloca acima da lei. A lei, ele tem o seu propósito claro, que é mostrar o erro, mostrar o pecado em nós. Mas ela não tem o poder de perdoar pecado de ninguém. Ela apenas mostra. Ela é aquele mentor. Eu me lembro, todo mundo que já viajou aqui já viu isso. De repente a aeromoça entra com uma criança de 7, 8 anos. Ela está sem os pais. Ela tem uma tarjeta desse tamanho pendurada no pescoço. E a aeromoça vem com ela na frente de todo mundo, de todos lá os VIPs, todo mundo. Vai lá e coloca a criança na frente, sentadinha ali. E o comissário está sempre de olho nela. Quando termina a viagem, no outra ponta do destino, no ponto B, a aeromoça pega a menina pela mão e leva até o outro funcionário, que dali vai para uma sala VIP, para entregar na mão dos pais. Terminou a missão. É isso. A lei nos pega
Mostra quem nós somos, miseráveis, pecadores, sujos, imundos. Levanta mesmo, mostra quem eu sou e quem você é. Por isso que eu preciso da lei. Por isso que a lei é importante para mim. Porque eu não sei o que é certo e o que é errado, mas a lei chega e diz, aqui está certo, aqui está errado. Ela mostra para mim. Agora, uma vez Cristo formado em mim, gerado em nós, como é a missão da nossa igreja, que eu estava lendo aqui, que linda, levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Preste atenção. Um relacionamento crescente com Jesus. Quanto maior é a nossa intimidade com o Senhor Jesus, menos possibilidade você vai ter de ficar preso debaixo de legalismo de pessoas que vêm de qualquer outra origem. Quanto mais Jesus, mais evangelho. Quanto mais isso cresce dentro de nós, mais claro fica. Mais libertos nós ficamos, menos libertinos nós ficamos, menos permissivos, essa permissividade nojenta, que quer usar a graça, que eu não chamo isso de graça, eu chamo isso de graxa. É uma graxa. Não tem nada a ver com graça. Tudo em nome da graça. Tudo em nome de Deus. Nós estamos fazendo a mesma coisa que o legalista está fazendo. Quem entra no relacionamento crescente com Jesus não ficará refém de diabo nenhum, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Não vai ficar mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito da lei, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Esse é o fim da lei. E os falsos mestres usaram a lei, que foi cumprida só por Jesus, e apenas por Jesus, para criar, preste atenção, doutrinas religiosas de manipulação do povo de Deus. De manipulação do povo de Deus. É incrível isso. O poder, a capacidade que as pessoas têm de pegar algo tão lindo, tão maravilhoso e transformar isso numa desgraça. Transformar isso numa doutrina diabólica para arrebentar com a nossa vida. Que é isso que a gente tem visto hoje. Ou vocês nunca viram isso? Ou você nunca sentiu isso? Ou você nunca experimentou isso? O primeiro concílio da igreja, em Atos 15, tratou desse tema, dessa questão, especialmente a questão da circuncisão. Mas me chamou a atenção, sabe o quê? Pode olhar comigo, por favor, Atos 15. Atos 15, versículos 7 a 11. O que me chamou a atenção aqui foi o seguinte, foi a posição de Pedro. Olha só quem que está falando aqui. No concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, versículo 7, por favor. Versículo 7, por favor. Atos 15, 7. Atos 15, 7. Diz assim, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, dizendo, irmãos, olha só o que Pedrão vai falar aqui. Vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. 8. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. 9. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo, preste atenção, é Pedro falando, que nem nossos antepassados conseguíamos suportar, de modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Isso é o Pedro falando, é inacreditável. Vejam como que as coisas às vezes estão aqui na mente, mas às vezes não descem ao coração. Vejam comigo como que é diferente você conhecer o texto, é diferente você conhecer a Bíblia, é diferente você ter a revelação da palavra. Bíblia é um problema. Bíblia é só uma palavra. Bíblia é só um livro. E livro por livro, as 3 religiões monoteístas têm os seus livros, que já viraram sagrados.
Os judeus têm um deles, os muçulmanos têm um deles, e nós temos o nosso. E a gente fica brigando para saber qual que é o melhor livro. No entanto, esse não é o objetivo. O objetivo não é o livro, mas é a palavra revelada. Essa que vive no nosso coração. É por isso que eu e você temos que comer a Bíblia todo dia, ou seja, a palavra todo dia, como uma pílula que vai entrando em nós, vai entrando na circulação e vai mudando toda a performance do corpo, trazendo saúde e harmonia para todo o organismo. O Espírito Santo faz isso através da palavra. E é por isso que eu e você temos que parar com esse negócio de ler Bíblia para os outros, parar de ler a Bíblia para fora, parar de botar textinho no Facebook que nem você acredita. Eu não aguento mais esses caras botando textos lá e falando, mas eu conheço esse camarada, esse cara não entendeu esse texto. É complicado isso. Lê a Bíblia para os outros, lê a Bíblia para os outros. Em nome de Jesus, para com isso. Para de ler a Bíblia para fora. Leia a Bíblia para dentro. Leia o Evangelho para dentro. Faça a viagem para dentro. Quanto mais para dentro a gente vê, quanto mais investigações internas, quanto maior for a nossa coragem de se flagrar, quanto maior for a nossa coragem de cair dentro em si, de enxergar quem nós de fato somos, mais nós seremos amorosos com os outros. Quanto mais duros, mais disciplinados conosco mesmos, mais tolerantes com o próximo. E quanto mais arrogante nós somos, mais intolerantes nós somos com os outros. E na igreja evangélica brasileira está cheio disso. E com muita tristeza eu falo isso, que eu estou dentro dela e você também, nós estamos aqui. E nós amamos essa igreja. Mas nós estamos cansados de canga, eu falo a verdade. Ninguém aguenta mais. Até o Pedrão falou isso aqui. Pedro chegou, ouviu, e é interessante, se você continuar a leitura, a galera que falou autoridade. Mas esse cara lá na frente, ele deu uma pisadinha, sabe por quê? De novo eu volto ao tema. É muito fácil cair nessa questão da religiosidade. É uma coisa sutil, ela é sorrateira. É igual quando você vai no dentista, o cara fala, não vai doer nada. Ele vem com uma coisinha desse tamanhozinho, um carpulizinho. Primeiro um gelzinho, dá uma amortecida. Depois ele vem com aquele carpulizinho. Aí depois ele vem com uma bitela, desse tamanho aqui. É desse jeito. Religiosidade é assim. Vai entrando devagarzinho, você não percebe. Nesse texto do capítulo 5, versículo 1, Paulo passa da argumentação para a exortação. Paulo, então, termina a sua explanação teológica, a sua argumentação teológica, e ele, então, mostra a sua exortação, a palavra pastoral, dizendo assim, não, agora vocês vão ouvir. Agora vão ouvir. Ele foi acusado de entregar uma mensagem liberal, porque para todo legalista, tudo que o outro pensa diferente é liberalismo. O cara não consegue pensar fora da caixa. Quem pensa diferente dele é liberal. Onde não há regras, tudo desregrado, entendeu? Que na cabeça dos outros era isso que estavam dizendo que Paulo está falando. Olha, esse cara aí, ele permite tudo, ele é um permissivo. Era isso que estavam falando sobre ele. E Paulo, evidentemente, com muita lucidez e firmeza, ele mostra que não tem vida desregrada aquele e aquela que depende da graça de Deus, sujeita-se ao Espírito Santo, vive na prática das boas obras e procura glorificar a Deus com a sua vida por onde quer que ande. Amém? Não tem brincadeira. Quem, sinceramente, teve um confronto, foi atropelado pela graça de Deus, não brinca com essas coisas. Se sujeita inteiramente, completamente ao Espírito Santo de Deus. É aquele homem, aquela mulher que todos os dias antes de sair de casa, ele diz que seja feita a tua vontade e não a minha. O religioso é diferente. Religioso, ele ora assim, Senhor, seja feita a tua vontade, desde que. Diz que tem um Carlinhos na igreja, e ele queria muito namorar uma mocinha. E aí ele pediu, Senhor, me dá uma
menina que está de acordo com o teu coração, mas desde que seja Rutinha. São essas condicionais. Nós precisamos aprender a viver debaixo da graça. Preste atenção nisso, por favor. Deixa o Senhor ministrar o teu coração com essa palavra. O perigo não está no conteúdo do Evangelho que liberta, mas no legalismo que escraviza. Então, quem vive no Evangelho já entendeu a dimensão do Evangelho. Então, ele vai se despindo, ele vai se desintoxicando, ele vai desconstruindo tudo aquilo que a religiosidade construiu, mas agora ele se vê livre. Ele é um cara leve, ela é uma mulher leve, livre. Ela está até mais feliz, mas tem gente que se incomoda quando vê o outro bem. Meu Deus do céu. Não aqui na capela, que aqui só tem gente boa, mas por aí o negócio é sério. Se incomoda com o bem-estar do outro. Por isso que é um perigo. A gente está botando a nossa vida para fora. É incrível. Tem que pensar muito bem perto de quem você vai abrir a sua boca. A Bíblia fala, chorem com os que choram e alegrem-se com os que se alegram. Mas tem uma galera que se alegra com os que choram. A alegria dele é saber que o outro está passando um perrengue. Falou, graças a Deus, eu achei que era só eu. Graças a Deus que esse miserável desse irmão na fé está passando por isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E a gente é pego com essas coisas, esses bichos rondando dentro da gente. O perigo não está no conteúdo do Evangelho, não tenha medo de ser livre no Evangelho, amém? Amém, meus irmãos? Não tenha medo de ser livre no Evangelho. Agora, deixa eu falar uma coisa, conheça o Evangelho, tá? Leia o Evangelho, como o Evangelho. Como o Evangelho, porque eu vou falar uma coisa para vocês. No Brasil, especialmente, vamos falar de nós, não deixa os outros para lá, mas vamos falar de nós, o Brasil. Essa moçada aí, a política, etc., eles apostam na impunidade, eles apostam que jamais serão punidos séria e severamente, exemplarmente, eles apostam na impunidade, por isso que eles fazem o que fazem. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, líderes religiosos que pregam a prostituição da religiosidade, apostam na ignorância do povo em relação ao Evangelho. Eles apostam que você não lê Bíblia. Eles apostam que você não conhece o Evangelho. E é por isso que a gente engole um monte de lixo por aí. Leia o Evangelho e acaba com essa farra. Não terceirize a leitura do Evangelho. Não terceirize a leitura do Evangelho. A sua Bíblia não é Facebook, vamos falar sério agora aqui. Não é o WhatsApp. A sua Bíblia não é o WhatsApp, não é o Facebook, ninguém vai ler a Bíblia por você. Se a sua vida espiritual é coisa séria, então é sério, eu tenho que cuidar disso, eu e o meu Deus. Ninguém vai ler por mim, não tem intermediário, não tem pedágio, ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer. Somente o Espírito Santo de Deus vai falar comigo através da palavra. Porque a palavra de Deus é assim. O mesmo texto fala com você de um jeito, comigo do outro. É assim. Agora, quando você permite os outros, vai virar uma uniformidade. E uniformidade não existe. Existe a unidade na adversidade. Porque o fruto do Espírito é amor. E os dons do Espírito são os mais variados. Então, nós temos dons variados que formam o corpo, mas um é diferente do outro. A palavra é uma só. O Evangelho é um só. Mas nós somos filhos e filhas diferentes. Quem tem mais de um filho aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Aí tem uma senhora já dizendo assim, é verdade, pastor. E lá em casa é isso mesmo. A minha filha saiu do meu ventre, o meu filho também. Eu falei, tá bom, eu acredito na senhora. E são completamente diferentes um do outro, mas é verdade. Nós vivemos muito tempo debaixo do legalismo, e isso nos dá a impressão de que nós somos libertinos, por crer numa graça libertadora. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes, e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. E aí eu encerro dizendo 4 coisas.
4 coisas. Presbiteriano falando 4 coisas é legal. Eu estou tentando sair fora da caixa, me ajudem. Primeira coisa, ponha lá, por favor, querida, o texto, é esse mesmo, é esse aí. Ou querido, não sei quem é que está lá na mesa, né? Éramos escravos antes de Cristo. Cristo nos libertou, nos salvou e nos redimiu. A palavra de Deus diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então tem essa afirmação, nós éramos escravos antes de Cristo. Cristo nos libertou, nos salvou, nos redimiu e nos libertou das mãos do mundo, do diabo e da própria carne. Nós vivíamos escravos do pecado, mas Ele nos libertou do domínio do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós continuamos pecadores, sim, mas pecadores perdoados, não mais escravos do pecado. Não é o pecado que faz a minha agenda. Segundo lugar, nós somos libertados por Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ninguém se liberta sozinho. Ninguém se justifica diante de Deus por si só. Nossa liberdade foi uma obra de intervenção em nosso favor, de resgate realizada pelo príncipe da paz, o nosso libertador, o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, nós precisamos manter a nossa liberdade em Cristo. Preste atenção nisso. Nós precisamos manter a nossa liberdade em Cristo. Tim Keller falou uma coisa interessante. Ele disse, olha, ainda que a origem da liberdade seja santa, e é óbvio que ninguém tem dúvida disso, que vem de Cristo, Ele que nos deu, e tenha um nascedouro tão poderoso, tão tremendo, nós, no entanto, que somos objeto dessa liberdade, que vivemos a liberdade, que praticamos a liberdade, nós temos que tomar cuidado. Por isso que Paulo diz, portanto, permaneçam firmes. Por isso que Paulo fala isso. Paulo sabe o que está dizendo. Paulo adverte que a liberdade que temos no Evangelho pode se perder. Pois eu citei um exemplo aqui de Pedro, meu Deus do céu. É possível acontecer comigo e com você. Nós podemos ter recaídas. Pedro teve, Barnabé teve, eu tive, você teve. Todos nós temos. Todos nós já tivemos recaídas. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, querendo nos manter presos e reféns de doutrinas que nada tem a ver com o Evangelho. Nada tem a ver. E normalmente são irmãozinhos muito queridos, muito amorosos, dizendo, olha, você está indo bem, mas olha, se você fizesse isso. Uma vez um irmão chegou para mim e falou, Zé Antônio, eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu respeito muitas pessoas que dizem que tem uma palavra de Deus para mim. Eu falei, irmão, manda bala. Olha, Deus está me dizendo que você ainda vai voltar para a Bleia. Eu já fui da Assembleia de Deus quando eu era criança. Você vai voltar para a Assembleia de Deus. Você só precisa depois arrumar umas roupas legais para entrar na Assembleia de Deus, mas você vai entrar lá. Às vezes a gente bota algumas coisas em cima do Evangelho. Então, o Evangelho já não é mais suficiente. Você tem que ter roupa certa, conduta certa para orar, jeito certo de falar com o outro e até idioma certo para falar. Porque se não falar como crente, meu filho, você está fora. Você está morto. Por que isso? Quarto lugar, não podemos sujeitarmos novamente. Ali eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. Portanto, permanecei firmes e não se deixe submeter novamente. Repita essa palavra comigo, por favor. Novamente. Mais uma vez. Novamente. Há muita gente querendo pôr jugo, canga em nossos ombros. Um dia eu fui escravo do mundo, eu fui escravo de Satanás. Eu me destruí, porque quem mandava em mim era a minha carne e os meus pensamentos. Eu tomava decisões só na emoção, uma coisa horrorosa. É isso a carne dominando. Quando você toma todas as decisões suas, baseado em emoção e não em fé. Fé em Cristo Jesus. E agora, querem me tornar escravo da religião? Meu Deus, escravo do mundo, escravo da religião, dá no mesmo. É a mesma escravidão. Tem gente querendo nos tirar da liberdade no Evangelho para nos fazer retroceder à escravidão.
Então o que Paulo está nos ensinando? Fica firme, não se submeta. E é interessante, porque um dos autores que eu estava lendo para essa meditação, John Stott, estava dizendo, olha, essa é uma palavra perigosa. É uma palavra perigosa e é mesmo. Paulo está chamando a atenção, dizendo novamente, again, de novo, mesmo problema. Você está voltando, é isso mesmo, really? Sério que você está voltando para ser escravo? Só que agora de forma diferente. Só que com a pílula dourada, dourada, dourando a pílula, só porque agora você é evangélico. Mas continua sendo escravo, filho. E é pior ainda. E Jesus certa vez falou o seguinte, olha, vocês estão aí falando desse negócio que vocês estão falando, essa doutrina aí que vocês pensam que é evangelho, vocês estão tornando esses caras 2 vezes pior do que eram antes. E é isso que às vezes a gente faz mesmo com as pessoas. Tira de uma escravidão e põe na outra. Fique firme, não se submeta, diga não à religiosidade. Amém? Não à religiosidade, não ao legalismo, não ao moralismo. Não abra mão da liberdade que Ele te deu. Não abra mão da liberdade que Ele te deu. A hora já passou e eu só vou dizer um pouco de memória do texto que eu gostaria de ler em Isaías capítulo 61. Isaías 61. Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Quando o Senhor deu essa palavra para Isaías, no capítulo 61, ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele me levou para curar os encarcerados de coração, libertar os aflitos, libertar os oprimidos. Foi só libertação que está naquele texto, e você vai o tempo todo. E aí, se você for lá para Lucas, capítulo 4, onde Jesus, no sábado, como de costume, está na sua sinagoga em Nazaré, entendeu? Lendo o livro de Isaías, que foi o rolo que deram para ele, ele encontrou o lugar onde estava escrito esse texto, fechou o livro, entregou o assistente, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, e ele falou essas palavras, hoje se cumpriu a palavra que acabais de ouvir. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele é o libertador das nossas vidas. E Ele habita dentro de nós. Amém? Amém, meus irmãos? Você quer saber se Jesus realmente habita dentro de você? O quão livre você está? Não é o quanto você tem de Jesus, mas o quanto Jesus tem de você. Não é o quanto você tem de Deus, mas quanto Deus tem de você. Não é o quanto você está cheio de Deus, é o quanto Deus já preencheu todos os espaços, as cavernas do seu coração. E não deixou nenhum espaço para fora, porque tudo que é lugar que você toca, ali está a presença de Deus. De modo que quando uma pessoa chega para você e fala qualquer coisa, e você é todo Maria, fecha a porta que teu pai morreu, é todo não me toques, não me reles, é todo hipersensível, então está um sinal claro que aí só tem carne. Onde toca só tem carne, meu filho. Esconda-se na presença de Deus. Esconda-se na presença do Senhor. De modo que quando forem procurar você, primeiro vão encontrar o Senhor, o teu libertador, para depois te encontrar. É simples assim. Fomos libertados por Cristo Jesus. E sabe para quê? Para libertar. Não foi só para a gente ficar na boa, não. E aqui eu encerro. Nós somos libertados para libertar. Nós somos liberados para liberar. Preste bem atenção. Meu querido pastor Paulo, a gente já pode ficar junto aqui. Preste bem atenção nisso. O Senhor Jesus me libertou e te libertou para que nós libertássemos outras pessoas. Então, em primeiro lugar, receba a libertação que o Senhor Jesus quer dar para a sua vida. Amém? Diga comigo, eu recebo toda a libertação que o Senhor Jesus conquistou na cruz para a minha vida. E agora eu quero fazer um desafio para você. E o desafio é muito simples. Assim como o Senhor Jesus foi o libertador na sua vida, seja bênção na vida dos outros também. Libere perdão para os outros. Libere perdão para os outros. Nunca aprisione ninguém. Nunca detenha ninguém. Nunca julgue ninguém. A gente tem uma facilidade muito grande disso, né, Paulinho? É incrível. A gente tem uma facilidade muito grande
de prender pessoas. A gente acha que a gente sabe, a gente pensa que a gente sabe, e a gente se acha melhor do que o outro. E a gente começa a querer ensinar as pessoas, ser dono de pessoas, em nome de Jesus. E isso no campo da religiosidade, então, está uma desgraça. Pastores se sentindo donos de pessoas. Meu Deus! Como diz o Glenn, ele fala uma frase incrível: nós não somos pastores, nós somos o cachorrinho do pastor. Eu acredito naquilo, que pastor só tem um. Pastor só tem um. Pastor só tem um. Que é o Senhor Jesus. Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor, Ele é o nosso pastor. Nós somos ovelhas dEle. Nós somos ovelhas dEle. Então quem somos nós para aprisionar o outro? Assim como eu ganhei a minha liberdade, não impeça ninguém de ter a liberdade ou de receber a liberdade ao seu lado. Seja um protagonista, seja um agente libertador para a glória do Senhor. Eu queria orar com vocês, junto com o pastor Paulo, e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e a minha vida. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, e eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos liberte de toda religiosidade, de tudo aquilo que nada tem a ver com o Evangelho, porque o nosso compromisso é com o Evangelho. Nós queremos crescer em Ti, em Cristo, na obra de Cristo, no caráter de Cristo. Nós queremos fazer a vontade do Senhor Jesus. Nós queremos ser a extensão do Teu ministério na terra, com toda a humildade. E para isso nós precisamos estar libertos de toda a religiosidade. E agora, papai, nunca nos permita cercear a liberdade do outro. Nunca nos permita furtar a liberdade do outro, mas que nós sejamos agentes de libertação, libertadores para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. A Bíblia sumiu daqui, foi rápido. Nós vamos ter o momento de ceia agora. Então eu gostaria de chamar o pastor Arno também para subir aqui. E eu tive uma intuição agora, baseado no que você falou agora. Estou chamando o pastor Arno, vamos ficar nós dois aqui, pastores, para não parecer que isso aqui é uma seleção brasileira de pastores. Eu quero chamar um amigo meu para vir aqui junto com a gente, para mostrar que a gente não é melhor do que ninguém. Eu quero chamar o Emílio. Emílio, quero te convidar para você vir aqui, cara. O Emílio é um grande amigo que está retornando agora. Você mesmo, irmão. Fica tranquilo, querido. Isso aí, garoto. Fica aqui comigo, cara. O Emílio está se recuperando de um AVC e Deus tem abençoado a vida dele. E ele está de volta aí, né, Emílio? E Deus tem um carinho especial pela vida dele. Pastor Arno. Mais uma vez de participar da ceia do Senhor. É uma doutrina muito importante quando nós estamos reunidos na igreja, na casa do Senhor, da igreja que Cristo fundou, e participar então do pão que ali está, do vinho que aí está, que representa o corpo, o sangue do Senhor Jesus. E Paulo então escreve em Mateus, Jesus iniciou a ceia dizendo assim: enquanto comiam, tomou o pão e abençoando partiu e deu a seus discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, e derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos, desta hora em diante não beberei deste fruto
da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Paulo também escreve isso em 1 Coríntios 15, dizendo: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E comendo a carne e o sangue de Jesus, não é literalmente, é espiritualmente. O sangue de Jesus derramado na cruz é aquele que purifica os nossos pecados. O seu corpo entregue, a sua vida entregue por nós, é que tenhamos a vida de Jesus. O próprio Isaías já escreveu isso também no capítulo 53. Ele diz assim: Ele, Jesus, levou sobre si os nossos dores, os nossos pecados, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É a bênção do Senhor Jesus. Você está sarado espiritualmente do Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, quando participar da ceia do Senhor. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos por esses momentos preciosos aqui na tua casa. Te louvamos pela mensagem que acabamos de ouvir, da graça, da misericórdia, do amor, do poder de Deus e da libertação gloriosa que temos em Cristo Jesus. Louvado e bendito seja o teu nome. Agora pedimos que tu abençoes a cada irmão aqui presente, esses que vão participar do pão que representa o corpo do Senhor Jesus entregue por nós. E também vamos tomar o vinho que representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. Nós cremos no Senhor, confiamos no Senhor e esperamos no Senhor realmente as bênçãos destes momentos preciosos que vamos agora participar. Que cada pessoa aqui presente seja digno pelo Teu Espírito Santo. Te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Quero convidar vocês então para fazer 2 filas aqui. Marinho, se puder ajudar de um lado aqui. Washington. Já tem gente aí escalada. Obrigado. Façam 2 filas aqui, por favor. Peguem o pão e o cálice. Nós vamos tocar uma música que tem muito a ver com a palavra do pastor Zé. E nesse momento, faça a sua oração. Faça a sua oração. É você e Deus, você e Jesus. Fala: Jesus, que essas palavras se tornem verdade no meu coração. Que elas sedimentem no meu coração, na minha mente. Que seja vida, que a gente realmente possa ser livre em Jesus, porque foi isso que Ele veio fazer. Amém? Desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando
essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és a essência és tu, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenha uma semana cheia de paz e de liberdade. Amém? Semana que vem a gente está aqui de novo.